Olá, amigos do Roteiro Espírita. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso canal. Sintam-se todos abraçados fraternalmente. Queremos também dar os nossos votos de paz e harmonia aos nossos companheiros do GPEC de Lauro de Freitas, que nos solicitaram esse trabalho de hoje, considerando que, se não fosse por conta do isolamento social, hoje estaríamos nesse horário lá no GPEC em Lauro de Freitas realizando essa palestra. E aí estamos transferindo de lá para cá por conta desta realidade que todos conhecemos. E o tema de hoje é um tema bem propício e interessante, porquanto vai tratar de uma realidade que muitas vezes nós não damos o devido valor, mas que deveria ser, até certo ponto, o motivo da nossa existência humana e espiritual no corpo físico, que é nós falarmos sobre a vida espiritual. E eu perguntaria a você que está nos vendo e nos ouvindo: você tem pensado na vida espiritual? Qual é o tempo do seu tempo que você tem se dedicado a essa realidade? Porque fatalmente, inevitavelmente, por mais que nós não queiramos, esta é uma realidade que acontecerá com todos nós, que é o retorno da vida corporal à vida espiritual. Porque todos assim vivenciaremos esta realidade da morte. E como eu me encontrarei na vida espiritual é o grande X da questão. Porque não basta necessariamente nós acreditarmos na imortalidade da alma. Nós acreditarmos nas vidas sucessivas. Se eu não me preparo adequadamente para viver essa realidade pós-morte. E conforme é do nosso conhecimento, a doutrina espírita ela se estrutura fundamentalmente nesta lógica, nesta realidade. É nos conscientizarmos da nossa realidade espiritual, para que nós possamos viver integralmente na vida de relação humana, corporal, essa identificação com a nossa realidade de espíritos imortais. Porque, do contrário, nós retornaremos à pátria espiritual nesse estado de tensão, de medo, de insegurança, e que muitas vezes tememos a morte porquanto do fato de que não sabemos até certo ponto como nós adentraremos a esta vida espiritual. Então Kardec, ao estruturar a doutrina dos espíritos, ele vai lançar esse olhar mais meticuloso quanto a esta realidade. Daí porque toda a estrutura, todo o edifício da doutrina espírita se fundamenta nesse pilar, na vida futura. Conforme nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando é trazido aquela passagem crística em que Jesus vai dizer: o meu reino não é desse mundo. Salvo engano, é o 2º ou 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o meu reino não é desse mundo, conforme dissera Jesus, significa dizer que existe uma outra realeza, que existe uma outra realidade além da corporal. E, consequentemente, deve ser, a princípio, a espiritual. Porque todos nós, mais ou menos, acreditamos nesta realidade, em que, pese que os conceitos sejam diferentes, a forma de ver, de analisar, de se posicionar frente a esta realidade seja diversa, seja contrária a muitos outros pensamentos que não seja necessariamente o da doutrina espírita. Mas de uma ou de outra sorte, todos nós trazemos
incitamente esta sensação, esse sentimento de que mais cedo ou mais tarde nos encontraremos com a nossa realidade espiritual. Daí a necessidade de nós pensarmos na vida espiritual. O que nos aguarda do outro lado da vida? Essa é a proposta inicialmente para as nossas reflexões desta noite. E nós gostaríamos de iniciá-la, apesar de já ter dado esse introito, trazendo um questionamento-chave. Porque nós preparamos aqui algumas telas, e vocês verão no decorrer do trabalho, que vai tratar exatamente dessa questão, a vida espiritual, e não poderia ser diferente. Mas nós vamos buscar responder a esta questão a partir de algumas frases e colocações que nós encontramos tanto no Livro dos Espíritos, dentro do arcabouço doutrinário espírita, como também das obras complementares da doutrina. Em particular, que todos nós deveríamos ler com cuidado, com atenção, que é esse aqui do Leon Denis, que fala exatamente sobre depois da morte. Tratar da vida espiritual é exatamente focar nesta realidade pós-morte, em que ele vai tratar nesse capítulo a respeito da vida imortal, do alvo da vida, a vida superior e outros temas que estão correlacionados com esta realidade da vida espiritual. Porque depois de Kardec, poderíamos assim dizer, Leon Denis foi aquele que melhor estruturou, do ponto de vista filosófico, essas ideias para consubstanciar, para ratificar aquilo que Kardec trouxera no Livro dos Espíritos, em O Céu e o Inferno, que é uma outra obra da doutrina espírita, das obras básicas, em que Kardec vai exatamente fazer um aprofundamento dessa vida espiritual, na medida que ele entrevista, ele conversa com vários níveis de espíritos do ponto de vista moral e espiritual, onde eles falam sobre as suas dores, sobre as suas felicidades, sobre os seus medos, sobre os seus receios. Foram espíritos que foram trazidos naqueles 3 níveis da ordem da escala espírita proposta também por Kardec, para nos falar um pouco as suas sensações, o estado, como viviam após o decesso do corpo físico. Já nos preparando, já nos conscientizando quanto a esta realidade a qual todos nós vamos enfrentar, porque não será a primeira vez. Certamente, se nós acreditamos na imortalidade da alma, nas sucessivas vidas, certamente não será a última, como não o é a primeira. Porquanto muitas já tivemos nesse ir e vir através das reencarnações, e muitas outras as teremos do ponto de vista desse processo evolutivo, progressivo, pelo qual todos nós estamos passando. Daí Kardec ter trazido aquela ideia, daquela frase tão conhecida e atribuída a ele, de que nascer, morrer, renascer, progredir ainda e sempre, tal é a lei. Porque todos estamos fazendo esse caminho evolutivo, até chegarmos à condição de espíritos perfeitos. Mas é preciso que em cada período, para cada ciclo desse nascer, desse morrer, precisamos retornar à pátria espiritual, de onde nós saímos, que a pátria de origem é o mundo normal primitivo, conforme também veremos, e que Kardec vai tratar no livro 2 do Livro dos Espíritos, no 2º capítulo, no primeiro, salvo engano, do primeiro, em que ele vai justamente abordar, além da origem e natureza dos espíritos, o mundo normal e primitivo. Aliás, abrindo parêntese, queremos convidá-los a conhecer o nosso canal Roteiro Espírita, em que nós estamos exatamente tendo, dentre outras playlists, uma específica, que é o estudo dirigido do Livro dos Espíritos.
em que nós estamos exatamente nesse momento abordando essas questões do segundo livro, da segunda parte do Livro dos Espíritos, nesse primeiro capítulo, em que estamos tratando, e é o próximo vídeo que vamos colocar agora na terça-feira, que trata sobre o mundo normal e primitivo, que não é outra coisa que não seja a vida espiritual, como vivem os espíritos, e que Kardec soubera magnificamente trazer isso na obra O Céu, o Inferno. Portanto, não é para temer, não é para ressentir, entrar na pandemia que aí nos move hoje enquanto sociedade mundial, mas para nos esclarecer que todos devemos nos preparar para esse retorno. Quanto mais consciente, quanto mais moralizado e espiritualizado estivermos, melhor será esse retorno e essa entrada à vida espiritual. Mas conforme dissemos também, vamos começar trazendo um questionamento que eu acho que é bem interessante e que vai ser motivo das nossas reflexões iniciais. Que a pergunta é: a vida espiritual, será que ela é de sombra ou de luz? Observemos essa imagem que eu coloco agora para vocês na tela. Analisem, pensem um pouco agora com vocês mesmos. E respondam aí no chat. Se para você a vida espiritual ela é feita de sombra ou de luz? O que você acha? O que você pensa a esse respeito? Vou dar a vocês 30 segundos. Tudo bem? Ok, vamos retornar? Até porque 30 segundos em uma mídia é muito tempo. Mas pelo menos já deu para a gente maturar, estruturar psiquicamente, se não emocionalmente, as nossas ideias. A vida espiritual, será que ela é feita? A nossa vida espiritual, será que ela é feita de sombra ou de luz? Vejamos o que alguns autores falam a respeito dessa questão que nós lançamos para vocês. Até para que a gente tenha uma fundamentação teórica mais apropriada para entendermos o valor de estarmos aqui nesse dia, nesse período de isolamento social, refletindo sobre a vida espiritual. Porque o grande medo dessa pandemia não é nem tanto contrair o vírus, o Covid-19, ou o coronavírus, mas nós sermos afetados por ele e nos levar a óbito. E sairmos da vida da noite para o dia, como nós temos visto, a partir das estatísticas, a partir das reportagens, em que centenas de pessoas só em um dia estão morrendo na Europa por conta disso, nos Estados Unidos. E isso tem sido extremamente assustador, levando as pessoas ao pânico, ao desespero, à incerteza. Que tanto pode ser com eles, com os outros, como pode ser também comigo, com os meus familiares, com o meu filho, com aquela pessoa que digo amar profundamente. Se eu não me preparei para esta realidade, possivelmente adentrarei a esta vida espiritual em estado de
desequilíbrio, de loucura, de desespero, de inquietações, de frustrações, de ódio, de raiva, ou, se quisermos, a depender das nossas construções morais e espirituais, pacificados, harmonizados com os decretos da lei de Deus. Porque esse é o desafio. Não é morrer, é retornar à pátria espiritual harmonizados com a nossa própria consciência. Daí questiona Kardec: onde se encontra a lei de Deus no homem? E eles responderam: na consciência. Se a minha consciência está apaziguada, harmonizada, não tem por que eu temer a pandemia. Claro, e repito, já falei isso em alguns outros vídeos, a necessidade do cuidado, do procedimento pelas autoridades sanitárias, por que está posto e determinado pelos decretos governamentais, tudo isso é necessário. A gente não pode fazer de conta que não existe isso, ter uma vida de laissez-faire. Vai levando de acordo com o que a gente acha que deve ser o ideal, para não sermos surpreendidos e retornar antes do tempo. Mas é ter a consciência que, embora todos os cuidados, com toda a vigilância, com todo o asseio, com toda a prudência, mas se aconteceu, foi porque estava dentro de uma programação maior que fugia ao meu controle. E como tal, eu tenho que aceitar isso como um processo natural. Porque assim como eu vim para a vida corporal, eu deverei sair dela. Não importa se pelo coronavírus, não importa se pelo acidente automobilístico, se por um tiro de uma bala perdida ou direcionada, por uma doença, seja ela qual for, ou pela morte natural com o passar dos anos. O que importa é que eu me prepare para tal. Então, a vida espiritual será de sombra ou de luz? Vejamos o que Kardec nos diz inicialmente. Observemos. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Olha que coisa interessante. Os homens colherão na vida espiritual o fruto da sua coragem ou da sua fraqueza. Quando nós perguntamos se a vida espiritual será de sombra ou de luz, podemos entender que, enquanto resposta, nem será de sombra, nem será de luz. Dependerá dos frutos que eu tenha colhido ao longo dessa minha passagem encarnatória no corpo. Que podem ser frutos de coragem, pelo meu desempenho, pela minha desenvoltura, pelas aquisições dos meus talentos, das minhas virtudes, pelas coisas que eu construir do ponto de vista espiritual, moral, pela minha transformação enquanto espírito em processo evolutivo, em que eu sintonizei e busquei vivenciar dentro das minhas condições o máximo possível a lei de Deus, ou, inversamente, os frutos da fraqueza, por ter enterrado o talento, por não ter valorizado a experiência corporal, por não ter vivido a mensagem proposta por Deus através do seu Filho maior Jesus, por não estar em sintonia com a lei de Deus que encontra-se na minha consciência. É como nós vemos na questão 630 também do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona o que seria o bem e o que seria o mal.
O bem nesse momento representando a coragem e o mal representando as fraquezas. E os espíritos disseram: o bem é tudo quanto estiver de acordo com a lei de Deus. A coragem de ser destemido para viver a mensagem. E o mal, tudo quanto dela se afasta da lei. Logo, nós percebemos que quanto mais encorajados, entusiasmados estivermos em relação à experiência corporal, mais a probabilidade de que quando do retorno a minha vida espiritual seja uma vida harmonizada com a lei de Deus, comigo, com o outro. Percebem? E aí não temerei a morte, nem estarei em desespero quando desse retorno e desta identificação, ora, como espírito, que ora já não me encontro mais no corpo físico. Eu sei que não é tão fácil quanto se fala. Eu tenho plena consciência disso. Nós sabemos. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a vivência. Mas se a gente não teoriza, dificilmente a gente vivencia. Mas aqueles que já vivenciam, mas que não mais teorizam, é porque ontem, no início do dia, aprenderam a teorizar. Porque esse é o processo natural e ascendente da evolução. Lembram-se da parábola dos trabalhadores da última hora? Aqueles que começaram lá na frente, eles estão começando o dia do aprendizado da teoria. Aqueles da 11ª hora, que receberam igualmente o mesmo salário quanto aqueles que começaram no alvorecer do dia, foram aqueles que ontem começaram como eles hoje estão começando. E se quisermos trazer isso para uma realidade humana, assemelha aquele profissional dentro de uma empresa que já está lá há 30, 40 anos. E aquele outro que está começando hoje agora na empresa. Seja ele aprendiz, seja ele estagiário, ou aquele que fora contratado para começar a sua experiência profissional nessa empresa. Claro que esse que tem 30 anos terá muito mais experiência, vivência, conhecimento em torno daquela prática e lhe é dado algumas regalias em relação àquele que está começando agora e que nada fez. Percebem? A vida espiritual será o resultado daquilo que nós estamos semeando na Terra. E a gente já poderia propor uma nova reflexão. Você já parou para pensar o que é que você está semeando na Terra? Para que quando desse retorno à pátria espiritual, você se identifique com os frutos da coragem e não da fraqueza. Vamos seguir? Então, nós vamos também ver em Kardec algo muito interessante e que merece uma reflexão sobre essa questão. Se a vida espiritual será de sombra ou de luz. Observemos. Ele vai considerar em outro momento o seguinte: a vida espírita é uma ocupação contínua, mas não é sofrida, como na terra, porque não há o cansaço corporal, nem as angústias da necessidade. Observem essa imagem que nós escolhemos para representar a frase, e nós vemos como ela é similar à nossa realidade humana corporal. Pelo menos nesse momento evolutivo em que nós nos encontramos. Porque essa imagem desse homem olhando em direção ao sentido da vida, ao caminho que inevitavelmente ele terá que palmilhar, a estrada, o roteiro,
que é de ascensão espiritual, do retorno à pátria espiritual, ele carrega uma mala. Observem de novo. Eu perguntaria agora a você, o que você está colocando nessa sua mala, considerando que o caminho que todos estamos fazendo é para seguir nessa estrada? Não é outro que não seja esse. Não venhamos aqui nos iludir, fazer de conta. A gente precisa acreditar nisso. Do contrário, estamos nos enganando. Essa sombra, que aí já não é mais a sombra espiritual, mas a nossa sombra pessoal, da nossa psique, do nosso inconsciente, ela vai tomar uma dimensão tão grande que vai se tornar na configuração do medo, do pavor, do desespero. Ou então reagiremos dentro da perspectiva da revolta, da insanidade, da loucura, do desespero, de viver uma vida totalmente destituída desse sentido do existir. Abra essa sua mala e veja o que é mesmo que você está colocando nela. Essa imagem ainda, e rapidamente, ela pode dialogar com aquela passagem também do Evangelho em que os espíritos, e aí salvo engano, não me recordo, foi Lázaro, que falou sobre a verdadeira propriedade. Que nós estamos na Terra à semelhança de um estrangeiro, de um viajante em um país distante. Que mais cedo ou mais tarde retornaremos à pátria de origem, ao nosso país de origem. Que é o que esse rapaz simboliza agora. Eis que estamos retornando. Mas levando o que na bagagem? Que vai nos servir de utilidade para esta vida espiritual. Já pensou sobre isso? Já refletiu? Porque não basta apenas ficar em casa. Fique em casa. Fazendo o quê? Construindo o quê? Analisando o quê? Ou a gente se identifica com o nosso patrimônio espiritual, ou a gente está fazendo de conta que está vivendo a vida que nós nos comprometemos a viver no mundo dos espíritos. Porque quando saímos de lá para cá, nós assinamos um contrato. Nós assumimos perante a nossa própria consciência que faríamos uma série de coisas. Dentre elas, além de casar, de ter filho, de ganhar dinheiro, de ter uma casa própria, de comprar o carro do ano, de fazer inúmeras viagens e conquistar muitos títulos do ponto de vista profissional, de viver uma realidade dentro da família, como queiramos, a gente se comprometeu e talvez seja dos itens das cláusulas a mais importante. A nossa reforma íntima, a nossa moralização, a nossa espiritualização. Por certo, acredito eu, porque estou me empenhando também para isso, vocês já conseguiram realizar todas essas anteriores à principal. Ou pelo menos vem dando mais destaque, mais atenção, mais cuidado, mais tempo. Que aí não tem nenhum mal. A doutrina espírita não é contrária. Beleza. Mas aquela que é essencial, aquela que não pode faltar, aquela que dentre todas as outras deve ser a principal, você está fazendo? Você está cumprindo? No limite da sua força, da sua capacidade, do seu entendimento, está fazendo? Se tiver, legal. Não se preocupe com o coronavírus. Embora os cuidados, e aqui já foi dito, viva a sua vida em paz, pacificado com você mesmo. Mas se não,
não adianta nem luvas e nem máscaras. Álcool gel ou qualquer outro expediente externo que supostamente vai me garantir uma sobrevida no corpo. Porque ainda que passemos ileso dessa pandemia, mas retornaremos mais tarde ou mais cedo de volta à vida espiritual. Em que condições? Em que estado mental, emocional, psicológico? Para não falarmos no espiritual. Doutrina espírita é para isso, penso eu. Que é para nos levar a uma reflexão, a um autoconhecimento, que por sinal, deixa eu abrir um outro parêntese, fazer uma propaganda aqui rapidinho, dia 18, agora de abril, também no canal Roteiro Espírita, nós faremos uma live sobre esse tema, autoconhecimento. Já fica aqui o convite. E nesse particular, essa próxima semana que vai entrar agora, ela está recheada de novidades. Vários convidados e eventos estarão na programação do Roteiro Espírita. Acessem, inscreva-se, participe e divulgue o nosso canal. Já fiz minha propaganda. Podemos voltar ao tema. Além do que Kardec traz quanto a essa questão, que não há o cansaço corporal nem as angústias das necessidades, é porque quando a gente vive a experiência no corpo, dentro dessa perspectiva mental, a gente transfere para a vida espiritual a mesma coisa. Porque a vida espiritual não é diferente da vida corporal, material. É apenas uma extensão, é uma continuidade. Se aqui eu era feliz, lá continuarei feliz. Se aqui eu me dedicava à prática do bem, da ajuda mútua, da leitura edificante, sabe? Se eu era um trabalhador honesto, ético, no mundo espiritual eu vou ser a mesma coisa, eu continuo. Não há mudanças abruptas com a saída do corpo para o mundo espiritual. Nada disso. Com perdão da expressão, é bobagem pensar dessa forma. Como também não deixarei de ser egoísta, orgulhoso, maledicente, doente, psiquicamente ou fisicamente falando, se aqui na vida corporal eu era. E, mais do que isso, infeliz, inquieto, ansioso, com medo da morte. Porque já morto, a gente continua temendo a morte. A tal ponto que espíritos há que se apegam ao corpo de tal sorte que mesmo já não tendo vitalidade orgânica, mas eles tentam reavivar o corpo por conta do desespero, para não ter que enfrentar-se com a própria consciência. E isso não é para gerar o pânico, o medo dos que nos ouvem. Em particular, se tem alguém aqui na sala, pela primeira vez, que não tem um conhecimento teórico básico da doutrina. E aí leia o Livro dos Espíritos. Estude Espiritismo, doutrina espírita. Porque é uma doutrina racional, lógica, que nos faz pensar, refletir sobre esta realidade do espírito. Mas seguindo ainda, nós vamos ver que o Dalai Lama nos traz uma mensagem também quanto à vida espiritual que merece o destaque. Vejamos. Ele vai considerar a essência de toda a vida espiritual é a emoção que existe dentro de você. É a sua atitude para com os outros. Bem legal essa frase também. Porque a vida espiritual é uma extensão da nossa vida emocional, quando vivíamos na Terra. Acabamos de dizer,
O fato de se transferir para o outro lado da vida não muda comportamento, atitudes, reações, estados internos. Amplificam-se, talvez, mas não deixam de existir. Entende? Então, se você soube viver emocionalmente equilibrado, continuará equilibrado no mundo espiritual. Mas seguindo, nós vamos encontrar de Andrei Sakharov a seguinte frase. E essa eu achei também muito interessante, que tem um diálogo muito próximo com a doutrina espírita. Vejamos. A vida espiritual dos homens, os seus impulsos profundos, o seu estímulo à ação, são as coisas mais difíceis de prever, mas é justamente delas que depende a morte ou a salvação da humanidade. Ou seja, tentar traduzir mais rapidamente essa citação. Esses impulsos profundos, esse estímulo à ação, que são coisas difíceis de prever, é consequência da nossa vivência interna. A sua realidade de vida espiritual é relacionada, proporcional à sua vida interna. Se você não tem esse autoconhecimento, essa autovivência para conhecer o seu lado sombra ou reconhecer o seu lado luz, tornar-se-á mais difícil, mais complexo essa vivência quando desse retorno à pátria espiritual. Mas voltando a Kardec quanto a esta questão e consequentemente uma melhor fundamentação quanto à questão que nós propomos inicialmente, se a vida espiritual seria de sombra ou de luz, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 8, a seguinte colocação. Na verdade, o capítulo é 23. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. Espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não passa de vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz em libertar-se. E aí eu pergunto a vocês, por que temer a morte? Por que temer a vida espiritual? Por que não se preparar para esta realidade comum a todos? Não entendo por que a gente não pensa sobre isso. Não faz uma boa filosofia quanto a essas questões que a doutrina espírita nos traz. Por que temer a morte? Por que não se preparar para a vida espiritual? Se nós temos todo esse manancial de informação que podem nos ajudar, que podem validar uma entrada ao mundo espiritual em paz com a consciência. Talvez o grande problema ainda seja por uma questão cultural, religiosa, é que nós queremos o milagre, como hoje nós vemos. O milagre da vacina que irá resolver o problema do coronavírus. A gente quer que as coisas aconteçam dentro do milagre, do extra fenômeno. Não sei nem se é a colocação mais correta. Ou seja, a gente quer que a coisa aconteça em um passe de mágica. Não quer fazer o esforço. Não quer fazer a renúncia. Não quer se dedicar a merecer para ter. É o que normalmente acontece. A gente quer que Deus resolva a nossa problemática, mas a gente não quer fazer parte no empenho de solucionar o problema construído por mim mesmo.
Porque tudo que eu vivo na minha vida corporal é resultante das minhas escolhas. É o que vai dizer Joana de Ângeles. O homem é o resultado das suas multifárias reencarnações. De tudo que ele construiu, semeou, voltando à primeira questão trazida por Kardec. O homem semeia na terra os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. A gente não quer esperar no tempo e acompanhar o processo de germinação, de desenvolvimento. A gente quer tudo em um passe de mágica. Que Deus, com a sua varinha de condão, ele resolva os problemas do mundo, que foram construídos por nós, habitantes do mundo, pela nossa incúria, pela nossa rebeldia, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela nossa presunção de superioridade, mas, porque ainda hoje é exemplo de Nietzsche, lá atrás, nós matamos Deus. Nós cultuamos essa cultura, porque a gente não vive Deus. Isso é fato. Porque caso fosse diferente, vivêssemos, não passaríamos pelo que ora passamos. Esse é o momento da transição planetária, em que muitos estão sendo arrastados pela força da lei, ou como também diria Joana de Ângeles, pelo automatismo da lei ao retorno à pátria espiritual. É o magnetismo que nos atrai aos eventos que nos levam ao desencarne. Como também aos processos de dor pelos quais estamos passando. Como sendo uma punição, um castigo de Deus? Claro que não. Mas como sendo consequência das nossas escolhas. Pensemos sobre isso para que amanhã não fiquemos com a consciência de arrependimento nem de culpa. Anthony Valentin, ele também vai considerar dentro dessa ideia da vida espiritual. Se todos nos dessemos à vida espiritual pelo menos 10% da importância que damos ao corpo físico e às efemeridades da vida, construiríamos um destino muito mais auspicioso e pleno. Essa frase de Anthony Valentin tem alguma coisa que desagrade a doutrina espírita, que seja contrária, que desabone, palavra mais correta, o pensamento da doutrina espírita? Penso que não. Acredito que não. Só aí nos bastaríamos para validar a experiência no corpo físico. Não precisa 90%. Não precisa 10%. Ainda vou ser mais indulgente do que Valentim. 5%. 5%. Deixo para você essa reflexão. Quantos por cento você está dando à sua vida espiritual em relação à sua vida corporal? Poderíamos finalizar a nossa palestra aqui e agora. Mas eu vou seguir, viu? Deixa eu ver meu tempo. Jesus. 45 minutos. Adiantando um pouco mais, já o padre Anderson Batista, ele vai considerar a vida espiritual é o exercício da inteligência e da vontade em união e comunhão com Deus. Olha que frase também legal. Auspiciosa, poderíamos também dizer, a exemplo de Anthony Valentin. Auspiciosa. A vida espiritual é o exercício da inteligência e da vontade em comunhão com Deus, nosso Pai que está nos céus. Tal qual viveu, exemplificou e nos deixou de herança, enquanto exemplo, Jesus de Nazaré.
o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. Ponto. A vontade a de tratar, se não nesse livro, mas em um outro, que é o problema do ser, da vontade e o problema do ser, do destino, agora esqueci. O problema do ser, do destino e da dor, me lembrei. Vai dizer nesse livro, se não nesse depois da morte, a respeito da disciplina do caráter, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. A gente precisa entender isso. Se nós tivéssemos essa inteligência e essa vontade, faríamos o que propôs Jesus, dizendo à montanha, saia daqui, passa para cá, e isso aconteceria tranquilamente. Porque depende do empenho da vontade. Mas então, fechando todo esse bloco de citações relativas à vida espiritual, que me parece que por si só já abarca as nossas reflexões e propostas da noite, eu queria avançar um pouquinho mais e rapidamente para apresentar algumas citações que o Leon Denis, no livro que eu mostrei aqui, Depois da Morte, ele vai nos trazer quanto à questão da vida imortal. E aí eu sugiro a vocês que leiam com mais cuidado, porque eu trouxe alguns trechos para que vocês aprofundem a temática. E quem sabe em uma outra oportunidade a gente possa estar debatendo um pouquinho mais. Vejamos o que ele diz logo no início do texto, do capítulo. Sabemos que por si mesma não pode a matéria organizar-se e produzir a vida. Desprovida de unidade, ela desintegra-se e divide-se ao infinito. Em nós, ao contrário, todas as faculdades, todas as potências intelectuais e morais grupam-se em uma unidade central, que as abraça, liga e esclarece. E esta unidade é a consciência, a personalidade, o eu, ou por outra, a alma. Para dizer que existe essa unidade que independe do corpo físico. E que essa unidade, após a morte, ela sobrevive à experiência corporal. Dando ainda seguimento, ele vai considerar o seguinte: estabelecida a existência da alma, o problema da imortalidade impõe-se desde logo. É essa uma questão da maior importância, porque a imortalidade é a única sanção que se oferece à lei moral, a única concepção que satisfaz as nossas ideias de justiça e responde às mais altas esperanças da humanidade. Se como entidade espiritual nos mantemos e persistimos através da perpétua renovação das moléculas e transformações do nosso corpo material, a dissociação e o desaparecimento final também não poderiam atingir-nos em nossa existência. Está lá nos primeiros parágrafos do texto ou do capítulo A Vida Imortal. Se a gente acredita na imortalidade da alma, por extensão precisamos acreditar que existe um mundo espiritual. Claro. Se aqui estamos no corpo material, existe esse mundo material que é a Terra, por lógica, por entendimento, acreditamos que existe também a espiritual, já que consideramos não ser apenas um aglomerado de moléculas de matéria, que é o corpo físico. Mas existe algo a mais. Ele ainda vai considerar, rapidamente, se a morte fosse a última palavra de todas as coisas, se os nossos destinos se limitassem a esta vida fugitiva, teríamos aspirações para um estado melhor, de que nada na Terra, nada do que a matéria pode dar-nos a ideia, ele questiona. Teríamos essa sede de conhecer, de saber que coisa alguma pode saciar? Se tudo cessasse no túmulo,
Por que essas necessidades, esses sonhos, essas tendências inexplicáveis? Boa pergunta, ou boas perguntas que Leon Denis nos deixa para pensarmos sobre isso, sobre a vida espiritual. Claro, de que adiantaríamos ter uma Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Divaldo Franco? Para que adiantou toda essa vinda de Jesus e o seu sofrimento, já que estamos justamente no sábado de Aleluia, né, na semana da Páscoa? De que adiantou ter passado por todo aquele sacrifício, por toda aquela dor, se tudo encerrasse com o decesso do corpo físico, com a morte dele? Não teria sentido. Deus seria muito mais aquém, muito mais limitado do que o homem, que apesar das suas limitações, ele pensa para frente. Ele visa o futuro, a felicidade, o bem-estar. Por que então, pronto, vamos considerar, por que tanto movimento em torno da validação da vida nessa pandemia? Por que tantos esforços de quase todos, para não dizer todos, presidentes, autoridades, governadores do mundo inteiro se mobilizando para salvar a vida ou vidas, para manter o prosseguimento da existência no corpo, se ela cessasse no túmulo? Talvez não saibam, não queiram aceitar, mas inconscientemente, porque são espíritos, sabem que existe esse prolongamento. Todo esse esforço perder-se-ia, não teria valor, se nós não acreditássemos, ainda que inconscientemente, a sobrevida do corpo físico. Para fechar essa parte da vida imortal, Leon Denis diz assim: cada existência, cada uma das existências terrestres, mas não é que um episódio da vida imortal. Alma alguma poderia, em tão pouco tempo, despir-se de todos os vícios, de todos os erros, de todos os apetites vulgares, que são outros tantos vestígios das suas vidas desaparecidas, outras tantas provas da sua origem, a sua origem espiritual. Voltando só à primeira parte do texto. Cada uma das existências terrestres, mas não é que um episódio da vida imortal. É como a gente diz, é um capítulo do mesmo livro. Que ora estamos revestidos de uma personalidade, no outro capítulo de uma outra. Mas o autor é o mesmo. Quem escreve um livro de 30 capítulos é o mesmo autor, ainda que em cada capítulo ele diferencie o roteiro, os personagens. Mude, que nem novela. Os atores são os mesmos, que entram e saem de uma e outra, com personagens diferentes, que a gente poderia relacionar com as existências corporais. Agora, se eu não acredito em reencarnação, na imortalidade da alma, tudo isso se perde, não adianta nem seguir. É bom a gente dormir. Mas se isso tem sentido para você, podemos ficar um pouquinho mais, porque eu já passei do tempo. Pelo menos já cheguei nos meus 55 minutos propostos. Me dê mais uns 10 minutos e a gente encerra, tá bom? Mas no capítulo seguinte, que é o que eu mais gosto, ele vai tratar sobre o alvo da vida. Eu só peguei a parte mesmo que para mim tem sentido. Não é que tenha sentido, é o que eu mais gosto e dou sentido. Que é assim: por esses dados, em torno de nós se estabelece a ordem. O nosso caminho se esclarece. Claro, eu entendo o porquê desse ir e vir, desse estar aqui hoje e amanhã do outro lado e vice-versa. Porque eu estou fazendo um caminho, tem um alvo da vida. Deus me criou para tanto, para isso, que Leon Denis vai considerar nessa frase que eu acho magnífica. Mais distinto se mostra o alvo da vida. Sabemos o que somos e para onde vamos. Você sabe de onde veio e para onde vai? É importante considerar isso.
que está fazendo aqui? Ou está qual aqueles espíritos que Kardec considerou na escala espírita como os neutros? Nascem, crescem, morrem e não se deram conta que estiveram por aqui. E olha que tem um par de gente nessa condição. De espíritos neutros. Eu até posso ser um deles. Você também pode ser um deles. Em que pese o conhecimento teórico, mas não vivencial muitas vezes. Mas a frase que eu gosto desse item é exatamente essa. Desde então não devemos mais procurar satisfações materiais. Vai dizer isso para o egoísta, para o materialista, para ver o que é que você ouve. Porém, trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. Vou repetir até com mais calma. Desde então, não devemos mais procurar satisfações materiais, porém trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento. Será que a vida nos proporciona isso? Será que a gente está se empenhando para isso? Será que é isso mesmo que a gente vive? Ou a gente está fazendo de conta que vive? Como é que está o nosso adiantamento moral, espiritual? Como é que está mesmo a sua vida espiritual? Vem a célebre frase que eu estou tentando chegar e não consegui até agora. Leon Denis vai dizer: o supremo alvo da vida é a perfeição. O caminho que para lá conduz é o progresso, estrada longa que se percorre passo a passo. A proporção que se avança parece o alvo longínquo, recua. Mas em cada passo que se dá, o ser recolhe o fruto de seus trabalhos, enriquece a sua experiência e desenvolve as suas felicidades. Olha a ponte dessa citação com aquela primeira resposta trazida por Kardec, que o homem na terra semeia os frutos da sua coragem, da sua vontade, da sua fraqueza. É o que Leon Denis ratifica, amplifica. Porque a cada passo que damos, e que aparentemente o destino, o alvo está longe, recua. É que nem quando você está fazendo uma viagem. Você sai daqui, Salvador, para o Rio Grande do Sul, de carro, de ônibus, sei lá. É um par de quilômetros, são dias viajando. Mas quando você põe o pé no acelerador, que começa a acelerar, as distâncias vão se diminuindo. O dia vai passando, ou as horas, e quando a gente pensa que não, a gente está na metade do caminho. E a gente foi vivendo de tal sorte, vendo a beleza, o encantamento da viagem, que a gente não se deu conta que chegou. Porque, na verdade, o objetivo não é tanto o fim, mas é o caminho que se faz. Não é o retorno à pátria espiritual. Então eu vou morrer, já que é assim, pá, me suicidar, que é loucura. Mas é o tempo em que se está no corpo que se constrói. É o trânsito. Que você aproxima, conquistando e colocando naquela bagagem, daquela imagem que nós discutimos, naquela mala, os valores e as virtudes que vão fazer frente a esta felicidade que você vai alcançar pelo desenvolvimento de suas faculdades morais e espirituais. Ele ainda considera: nossos destinos são idênticos, não há privilegiados nem deserdados. Todos percorrem a mesma vasta carreira e, através de 1000 obstáculos, todos são chamados a realizar os mesmos fins. Eu, Robson, você que aí se encontra, todos aqueles que não estiveram conosco, que não acreditam ou que acreditam em outros conceitos. Até mesmo os materialistas, os egoístas, os egóicos,
todos aqueles, descrentes ou não, começaram na mesma condição, simples e ignorantes, cuja destinação, o final, é a perfeição. Esse é o alvo. Lembremos-nos de Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Ele ainda considera: somos livres, é verdade, para acelerar ou para afrouxar nossa marcha, livres para mergulhar em gozos grosseiros, para nos retardarmos durante vidas inteiras nas regiões inferiores. É uma escolha sua, é uma escolha minha, é uma escolha de todos nós. Deus não interfere nesse aspecto. Percebe? Não se mete nas nossas escolhas. Porque Ele nos dotou, nos aquinhoou do livre-arbítrio. É só por isso. E Ele tem leis que regulam a harmonia do universo. Dentre elas, a lei de ação e de reação. Estamos semeando os frutos da coragem ou da fraqueza. A fraqueza pode ser essa condição que o Leon Denis traz. Podemos acelerar ou afrouxar, reter-nos em mundos inferiores como a Terra, ora, mormente. Ou acelerar para mundos de regeneração e divinos, de acordo com o nosso empenho. Mas não porque somos espíritas ou porque acreditamos na vida espiritual. Nada disso. Por merecimento. Bom e fiel servidor, dar-te-ei muito mais depois. Mau e infiel servidor, lhe será tirado tudo quanto ainda tens e não tem. Então, mais cedo ou tarde, inevitavelmente, virá ou acordará em nós o sentimento do dever. Vem a dor, ora, coronavírus, e é o melhor exemplo para a gente hoje, enquanto humanidade, coronavírus, a dor, o sofrimento, sacudir-nos a apatia e forçosamente prosseguiremos a jornada. Certamente não sairemos desta pandemia tal como entramos. Não sei se melhores. E esse melhor não será de imediato, isso também eu concordo. Mas não sairemos tais quais começamos. Já não seremos normais como antes, se era que éramos normais, os certos. Porque ela está fazendo a gente ressignificar conceitos e valores. E não é só no Brasil, entre os brasileiros. É entre a humanidade toda. Porque Deus quer que esse planeta, o nosso, progrida. Saia da condição primária e inferior de provas e expiações para um mundo de regeneração e um mundo feliz. Porque é a nossa destinação. Querendo ou não, consciente ou não, estamos fazendo isso. A passos trôpegos, a passos acelerados, de forma ciente ou não, estamos sendo levados. Estamos fazendo. Aí vem Jesus lá atrás e diz: bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Você tem? Eu tenho? Não sei. Mas finalizando o texto. A vida atual é consequência direta e inevitável das nossas vidas passadas. Assim como a nossa vida futura será resultante das nossas ações presentes, da nossa maneira de viver. Respondido, se a nossa vida espiritual será de sombra ou de luz. Não é bonito? Não é interessante? Nos faz nos inquietarmos. Se isso aconteceu com você, valeu estar aqui hoje comigo. Se me inquieta, se me incomoda, é porque surtiu efeito. Saia dessa ideia platônica de que a vida tem que ser esse mar de rosa, de beldades, sem dor, sem sofrimento.
Isso é bobagem. Isso é ilusão. A gente ainda precisa delas, ou deles. Porque senão a gente não desperta, a gente não acorda. Eu, pelo menos, Robson, acredito nisso. Você não é obrigado a acreditar. Mas não estou dizendo também que o mundo seja unicamente de dor, de sofrimento. O é também de felicidade. Kardec diz na última, questiona na última pergunta do Livro dos Espíritos, e eles dizem para Kardec: não teremos a felicidade absoluta, porque o mundo ainda é de provas de expiações. Mas devemos, anotem, mas devemos ser tão felizes quanto o mundo nos possibilita. Tão felizes. Então a Terra é possível ser feliz. Se não é, não é porque é Deus, não é porque estamos num mundo de provas e expiações. É porque a gente ainda não quer ou não encontrou o roteiro e o caminho. Mas um dos roteiros é o roteiro espírita, que você pode estar se inscrevendo, assistindo as nossas palestras, os nossos eventos, as nossas discussões, interagindo e ampliando, claro, entre outros tantos milhares de canais no YouTube e outras mídias que tratam sobre o tema doutrina espírita. Já temos um manancial suficiente, galera, para a gente mudar o roteiro da vida. Não muda porque não quer ou porque está acomodado no que já se tem. E isso gera um certo conforto. Porque sair do lugar dá trabalho. Ficar em casa dá trabalho. Que não deixa de ser um exercício mental, psíquico. Ficar em casa, aparentemente sem ter o que fazer. Ou vendo o marido, para não dizer a mulher, brigando toda hora com os meninos. Com a sogra. Ou tendo que olhar para si mesmo e ter que se suportar. Porque quem mora sozinho dentro de casa, não tem ninguém. Pode até ligar, zapear, mas chega uma hora que isso dá um enfado, dá um cansaço, e a gente quer parar porque a alma está chamando para pensar sobre a vida espiritual. Sem pensar sobre a nossa realidade e identidade de espíritos. Ainda que não tenhamos essa consciência, que não venhamos a dar esse nome. E ele fecha. E eu acho que eu vou fechar agora com essa questão. Despertar da consciência. O despertar da consciência. Em que a verdadeira vida começa com o despertar espiritual. A verdadeira vida começa com o despertar espiritual. E eu espero, honestamente, sinceramente, que as nossas vidas, estou me incluindo, comece a partir de hoje. Finalizando, embora eu tenha outros slides, mas respeitando o tempo de trabalho, eu queria encerrar com essa mensagem de Masaru Tanishi, em que ele vai trazer uma mensagem bem interessante sobre a vida espiritual. Acompanhemos. Ele diz assim: a vida verdadeira do homem começa com o nascer de novo. Em outras palavras, começa quando ele se liberta do pensamento de que era um ser físico carnal e renasce para a consciência de que o homem é uma existência espiritual, que não se escraviza à idade, que não é dominado pelo mundo exterior, que não adoece, que não morre. A vida de até então era uma escravidão, pois se vivia dentro de uma consciência que estava presa a alguma coisa. Para o corpo carnal, a idade constitui um problema, mas para o homem, que é uma existência espiritual, não constitui nenhum problema. O importante para o espírito é até que ponto se conseguiu desenvolver e manifestar do íntimo a liberdade,
desembaraço total, que é a natureza própria do espírito. O corpo não é o homem, é o instrumento utilizado pelo espírito. Observem que de todos os lados, de todas as frentes, pensamentos e pensadores trazem ideias que coadunam, que reforçam as ideias da doutrina espírita. Porque não é só ela que fala disso. Esse é um momento global em que todos estão falando a mesma coisa, a vida espiritual. O Papa Francisco, a todo momento, ele traz questões que, a priori, são comuns à doutrina espírita, mas para os católicos é algo novo, que incomoda, que inquieta, que acham que ele é subversivo, que ele é, como é que chama, ele é da esquerda, uma coisa que valha. Mas ele está chamando a atenção às suas ovelhas quanto a uma realidade que, ao longo desses anos todos e milênios, ficou submersa. E que muitos saem da católica para o espiritismo, do evangelismo para o espiritismo ou para o catolicismo, porque não encontraram respostas que satisfizessem suas questões internas. E talvez, dentre todas essas questões que ainda alimentamos em nós, há aquelas que dizem respeito à vida espiritual. Desse retorno inevitável que todos faremos um dia. E que se alastrou qual pólvora e que explodiu depois de acesa. Que a gente deu o nome de Covid-19, a pandemia do coronavírus. E que ela irrompeu de dentro para fora, nos chamando a pensar sobre a vida espiritual. Eu deixo como reflexão final uma pergunta para que vocês se façam hoje, amanhã e depois. Será que a vida espiritual é feita de sombras ou de luz? No mais, queremos agradecer a vocês, aos companheiros do GPEC de Lauro de Freitas, a todos que estão nos acompanhando, o apoio da minha esposa aqui em casa, pela compreensão, ajuda, e todos aqueles que incentivam e apoiam esse trabalho. É um trabalho novo, que esse mês agora de abril completa 1 ano. Estamos também aniversariando agora em abril o Roteiro Espírita, o canal. Mas que tem como proposta levar conhecimento e informação da doutrina espírita, como tantos outros que nós temos aí no YouTube e nas redes sociais. Fiquem conosco, se inscrevam. Lembrando que amanhã, domingo, 9 horas, teremos também uma palestra muito legal de Emilson Piau, excelente palestrante do movimento espírita, trabalhador da Casa do Caminho de Sussuarana, em que ele vai falar um pouco mais sobre essas questões, sobre Allan Kardec, doutrina espírita, porque esse é o mês de aniversário da doutrina, que, diga-se de passagem, também é o mês do meu aniversário. Dia 17, vocês vão ter uma surpresa aqui no canal. Se não hoje, amanhã, é porque é muita coisa, a gente vai colocar a programação da próxima semana, que tá maravilha. Vocês não sabem quem vão estar aqui com a gente. Pessoas do alto escalão, chamemos assim, do movimento espírita, para falar conosco sobre doutrina espírita. Brincadeira do alto escalão. Pessoas queridas, respeitadas, que falam muito bem sobre espiritismo e conhecido na mídia no Brasil inteiro. Amanhã eu coloco. Amanhã temos a presença do companheiro Emilson Piau.
convido a vocês a estarem conosco, a participarem, porque será também um momento muito interessante de partilha do conhecimento que liberta. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por fim, e rapidamente também, queria lembrá-los de que na próxima terça-feira nós estaremos postando e apresentando o capítulo do estudo dirigido do Livro dos Espíritos, em que, conforme dissemos ao longo desse trabalho, vai retratar sobre o mundo normal e primitivo, que na verdade nós trouxemos até para pontuar aqui, mas o tempo já ultrapassou e eu vou respeitar o tempo necessário para a gente finalizar o trabalho de hoje. Mas são 4 questões, de 84 a 87, em que Kardec ele vai estar trabalhando esses pontos. Tá? Como presente final, uma frase de Joana de Ângeles, até porque hoje ainda não falei dela, e eu preciso falar de Joana de Ângeles algumas vezes. Falei umas 2 vezes, mas eu não trouxe uma frase dela, e eu quero encerrar com ela. Ela vai dizer o seguinte: colocando a vida espiritual em primeiro plano nas tuas atividades e conduta, a vida passará a ter um sentido superior. Leve de presente para casa essa frase de Joana de Ângeles. Colocando a vida espiritual em primeiro plano nas tuas atividades e conduta, a vida passará a ter para você um sentido superior. No mais, companheiros e amigos, muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe, fique conosco e até amanhã de manhã com Emilson Piau. Valeu, até a próxima. Paz.